Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Chegou até mim um vídeo da cantora Sandy. E nesse vídeo ela está ali num podcast explicando os motivos por que o seu casamento não deu certo, não continuou. Segundo ela, ela tinha uma vida muito feliz com o marido, viagens, e depois, quando chega o filho, tudo muda e daí já não era mais o que era antes. Isso me chamou muito a atenção para uma realidade que nós temos dentro da Santa Igreja Católica. O fim de alguns casamentos, que na realidade não é o fim, né? Porque um casamento que ele é celebrado na igreja, o que Deus uniu, o homem não separa. Se ele foi devidamente válido, o casamento é indissolúvel. Tá. Certa vez eu escutei, estou fazendo esse vídeo também porque certa vez escutei uma entrevista da cantora falando sobre religião. E ela disse que foi educada como católica, mas quando ela casou, o marido dela era luterano e ela concordava com as 95 teses de Lutero. Tal. Não sei se de fato ela algum dia estudou as 95 teses de Lutero, porque tem tese de Lutero ali dentro dessas 95 que são totalmente esdrúxulas. Mas vamos a de fato o que eu quero trazer com esse vídeo. Eu vou colocar o vídeo dela e depois eu vou tentar elucidar a respeito da doutrina católica. Mas vamos escutar. Muito feliz naquele casamento, a gente viajava, a gente tinha uma vida muito legal de casal, é muito gostoso ser casado. E filho muda a estrutura toda, tudo, né? Toda, né? Você tem um parceiro ali com quem você faz as suas coisas de viagem, planeja, não sei o quê, e aí eu nunca tive uma visão super romântica do que é ter filho. Eu sou uma pessoa muito racional, muito pé no chão. Meus irmãos, nos falta, muitas vezes, uma luz do que Deus nos ensinou a respeito de um casamento. O casamento, os filhos, a prole, eles são, sim, frutos da união do casamento. O casamento ele não foi feito para duas pessoas se unirem e não terem filhos para viver ali os prazeres. Obviamente, existem casos em que uma pessoa ela não consegue ou não pode ter filhos, busca tratamentos e mesmo assim não consegue. Eu não estou falando desses casos porque isso daí é um caso atípico. Mas, dentro da sua normalidade, o homem e a mulher, eles se unem e os filhos são resultado dessa união, fazem parte disso tudo. Mas hoje, em uma sociedade egoísta, uma sociedade repleta das ideologias, infelizmente, nos é passado uma imagem, principalmente por parte das feministas. Eu não estou falando que Sandy é algum tipo de feminista, não sei se é ou não, mas de que esse empoderamento da mulher, que a mulher é o que quiser, que não existe aquela submissão de Deus, que Deus ensina. E eu já vou colocar o vídeo de um padre também falando a respeito disso, mas a primeira coisa que nós precisamos entender como católicos
é que o casamento ele é unitivo e procriativo. Mas o que é isso, Thiago? Como explicar? Tem uma live que eu fiz com meu querido irmão Eudes Duarte sobre a inseminação artificial e a contracepção. E, obviamente, esses temas são temas difíceis de gerar engajamento. A live não deu muitas visualizações, mas tem um conteúdo muito profundo e católico ali. Eu quero colocar um trechinho desta live onde nós explicamos, principalmente o Eudes, o que é o casamento unitivo e procriativo. Vamos ver. Então vamos lá, Tiago. Primeiro, é preciso que os católicos saibam e aprendam duas coisas importantes. Primeiro, Tiago, a sexualidade para a nossa fé católica, e o sexo é um dom de Deus, ela só pode ser vivida entre um homem e uma mulher dentro do sagrado do matrimônio com a bênção de Deus. É a primeira coisa. Então, a união entre um namorado e uma namorada é fornicação, entre uma pessoa amigada é fornicação, entre alguém que é casado no civil é fornicação, fora do matrimônio, quem já é casado é adultério, entre pessoas do mesmo sexo é sodomia. E tudo isso é pecado grave e pecado mortal. Então, a união sexual de um homem e de uma mulher, abertos à vida, com a bênção de Deus, é o sacramento do matrimônio para a Igreja Católica, que é indissolúvel, né? Marcos 10, Mateus 19, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Esse aqui é o ponto essencial da nossa fé. E aí vamos direto ao assunto, Tiago, porque a sexualidade no matrimônio, ela tem duas funções, e aqui é preciso a gente citar o catecismo da Igreja Católica, né? A função unitiva e a função procriativa, tá? E aqui eu já queria, você está com o catecismo, que a gente tem que aprender a dizer isso para as pessoas, o 2362 do catecismo, eu queria que você lesse para o pessoal, que você tiver com o catecismo aí, 2362, o finalzinho dele vai dizer assim, a sexualidade... 2362. Se você quiser ler, pode ler para o pessoal aí. Inteiro? Não. O finalzinho dele. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Conseguiu achar isso aí? A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Pode ler? O próprio Criador estabeleceu que nesta função de geração os esposos sentissem prazer, satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e gozá-lo. Eles aceitam que o Criador destinou. Contudo, os esposos devem manter-se nos limites de uma moderação justa. Pronto, então essa é a primeira função, Tiago. E o 2363 vai dizer de maneira clara, né, que a união dos esposos tem duplo sentido no matrimônio, o bem do cônjuge e a transmissão da vida, ou seja, unitivo e procriativo. Você vai lembrar aquela passagem da 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 ao 5, que São Paulo vai dizer que o marido não deve negar a mulher e nem a mulher negar o marido. Até peço você, se possível, leia para eles, 1 Coríntios, capítulo 7, se você tiver com a palavra de Deus aí, a partir do versículo 3, que é um texto muito importante na palavra de Deus. O marido cumpra o seu dever para com sua esposa e, da mesma forma, também a esposa o cumpra para com seu marido. Mais? Sim. Mais, versículo 4, pode ler. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E, da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Isso. Não vos recuseis uns aos outros, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Perfeito, irmão. Então, isso aqui é o lado unitivo do matrimônio. Aí tem o segundo lado, Tiago, que é o chamado lado procriativo do matrimônio. Isso aí está no parágrafo 2366 do Catecismo, que vai dizer assim, ó, a fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Isso aqui é maravilhoso. O amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Então, esses dois valores não podem ser alterados, Tiago. O unitivo e o procriativo. Isso aqui é a essência da fé. Então,
O que é que nós queremos dizer para os casais? A gente tem que falar direto. A contracepção, Tiago, ela fecha o lado unitivo. A inseminação, ela fecha o lado, perdão, troquei aí. A contracepção fecha o lado procriativo e a inseminação fecha o lado unitivo. Então, veja, essa união de amor do casal aqui, ela se torna uma só carne, eles se unem, então, unitivo e aberto à procriação, aberto à vida. Elas são inseparáveis, e aqui está a gravidade. É bom dizer para os casais católicos que a contracepção, Tiago, ela também é pecado grave. Inclusive, eu vou mandar você mesmo ler, porque tem padre aí mandando casal católico usar anticoncepcional e usar DIU, e dizendo que não tem problema, e não é verdade, tá? O parágrafo 2399, eu queria que você mesmo lesse para eles aí o que o catecismo fala. 2399. 2399. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. Isso. Meios inadmissíveis. Esterilização, que aqui inclui a laqueadura e a vasectomia, e a contracepção, que vai incluir preservativo, DIU, diafragma e pílulas anticoncepcionais e pílulas do dia seguinte. Então, isso aqui para o católico, ele tem que saber dessa realidade, tá? Aí, sem contar, Tiago, aqui que a pílula anticoncepcional, hoje nós sabemos que ela pode causar abortos ocultos. O DIU também. O DIU também. Então, a gente tem que ser direto nisso. Aonde a contracepção começou? Está lá no livro do Gênesis, o pecado de Onã, chamado coito interrompido. É a primeira ideia de contracepção da história da Bíblia, quando Onã não tinha a relação sexual completa e derramava sêmen por terra e Deus o amaldiçoou. Está na Bíblia. Depois tem um texto no livro de Deuteronômio que vai dizer: maldito o homem que se castra para não ter filho. Havia uma maldição sobre o homem que se tornava eunuco para não ter filhos. E a igreja sempre entendeu isso, que o lado procriativo tem que estar aberto. E aí, Tiago, aí os católicos perguntam: tá bom, mas existe motivo justo para espaçar e para evitar a gravidez? Existe. E quando isso acontecer, você vai recorrer aos métodos naturais, tá? Que é o método Billings, o Crate e outros métodos. E depois deste vídeo do querido irmão Eudes Duarte, eu também quero colocar aqui o vídeo de um padre católico, Padre Ronei, a respeito do que é a submissão, o que é a missão do casal que é de Deus. Tenho 17 anos de sacerdócio. Nunca vi uma mulher independente ser feliz. Tirem isso da cabeça. Mas eu vou explicar o que é a submissão, a verdadeira submissão, e não a palhaçada que colocaram no coração e na cabeça de vocês. Como eu falei, Nossa Senhora ela veio para exercer uma missão que não era sua, mas era de Deus. Então, existe uma missão principal. Cristo, cabeça da igreja, e existe a missão de Cristo. E qual é a missão da igreja? Favorecer com que a missão de Cristo aconteça sobre o mundo. Pronto. Existe, comparado isso ao casamento, existe a missão do marido. Qual é a missão do marido? A missão do marido é sustentar a casa, a missão do marido é amar a esposa, a missão do marido é cuidar dos filhos, a missão do marido é constituir a família e fazer com que ela cresça, com que ela chegue ao céu, com que ela se torne realmente algo de muito especial, vivendo dentro das tribulações deste mundo, mas vivendo de maneira, voltada para Deus. Essa é a missão do marido. A missão do marido não é beber a noite toda. A missão do marido não é a adultério, olhar de maneira mal gostosa, para outras mulheres. A missão do marido não é bater nos filhos. A missão do marido não é deixar os filhos passar fome. A missão do marido não é abandonar sua esposa. Essa não é a missão do marido. Se a missão do marido é amar a esposa e constituir uma família e levá-la até o céu, a esposa vai compartilhar dessa missão. Pronto. Isso é o quê? Submissão.
É isso. A esposa, ela está unida ao marido para que a missão verdadeira de família, de construir uma família, ela realmente aconteça todos os dias. Como é que se chega aos 50 anos de casado? É todo dia. É todo dia. Não se chega aos 50 anos de casado depois de 50 dias de casados. É todo dia. E esse todo dia é amar. Esse todo dia é perdoar. Esse todo dia é compreender. Esse todo dia é se colocar à disposição para o serviço. Esse todo dia é renovar a missão e dizer o quanto é especial. Realmente está aí. Ah, padre, isso parece um sonho, né? Que não é a realidade. Não. Vocês estão enganados. Aqueles que acordaram do sonho antigo de que algumas coisas aqui, algumas coisas acolá não deram certo, aqueles que acordaram desse sonho estão fazendo a coisa correta, estão fazendo a coisa certa, estão buscando a cada dia e a todo dia, né, fazer aquilo que Deus quer, seguir a missão. Eu acho que aqui fica muito claro que o nosso fim último, sendo ele, seja qual for a nossa missão ou posição dentro dessa vida, o nosso fim último é a nossa salvação. Eu, como pai de família, eu devo lutar pela minha salvação, sendo minha é da minha esposa também, porque nós não somos mais duas pessoas, mas sim uma só carne, e a salvação dos meus, que é a minha família, os meus filhos. Então, a minha missão como chefe de família é, primeiramente, a Deus e a família. Ou seja, eu não tenho que servir em alguma coisa, não. A primeira missão daquele que recebe o sacramento do matrimônio é servir na sua casa, sendo fiel a Deus e fiel à sua família. Infelizmente, hoje, o nosso conceito de sociedade deturpou tudo que é família, deturpou tudo que é valor, deturpou toda essa coexistência e essa não independência, mas essa unidade familiar. Hoje o que nós vemos ser pregado por aí é que cada um é independente. Hoje cada um tem seu salário, cada um tem seu celular, cada um tem seu tudo e cada um vive a sua particularidade dessa situação. Nada é dos dois. Cada um dentro disso daí tem a sua individualidade. Tá tudo errado. Começa tudo errado. Já começa a separação antes de começar. O casamento é uma construção junta, é uma união. Tudo se faz junto. Quando você casa, não existe mais eu. A partir do momento que você se casou, é nós. E quando vem os filhos, aí é nós ao quadrado. Porque daí você, obviamente, pode ter momentos que você vai ter a sua intimidade, mas a sua prioridade não é você mais. São os filhos, é a esposa, o casamento é uma submissão total. O verdadeiro casamento faz com que você morra para as suas vontades. Que você viva para servir. O casamento é um serviço. E as pessoas hoje se esquecem. E é maravilhoso você servir na sua casa. Os sorrisos, os abraços, sabe? Tudo é maravilhoso. Eu lembro quando eu recebi a primeira cartinha da Cecília na escola, do Dia dos Pais, e eu chorei.
E não tinha nada, só tinha a mão dela pintada de tinta ali, Feliz Dia dos Pais, que nem foi ela que escreveu. Não existe maior recompensa do que isso. Mas, infelizmente, a nossa sociedade inverteu tudo. E as pessoas são educadas e saem achando que essa é a verdade, essa independência, essa felicidade que é apenas uma felicidade passageira que não resulta no nosso fim único, que é a salvação das nossas almas. Acho que ficou muito claro que é o papel de um casamento que de fato é um casamento católico e que infelizmente nós não temos na nossa sociedade. Queridos irmãos, volto a falar da nosso saldão. Estamos na última semana do nosso saldão. Manual, O Cristão Bem Formado de São João Bosco, muito bom. O Mal e o Pecado de São Tomás de Aquino, maravilhoso. Espiões do Vaticano, só aqui na Livraria Católico de Verdade, com 80% de desconto. Você vai pagar apenas 20% do valor do livro. E esse daqui que é o grande sucesso de vendas da nossa promoção, Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, você tem que ter na sua casa também, tá? Então o link está na descrição, é livrariacatólicosdeverdade.com.br. É a última semana, tá? Depois essa promoção acaba, só volta em janeiro do ano que vem, que tem esses descontos aí, 70%, 80%, tá bom? Que Deus nos abençoe na luta da defesa da verdade da Santa Igreja. Salve Maria e que viva Cristo Rei.